Amém, glória a Deus. Saúde a igreja e os irmãos que acompanham pela live com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. É com muita alegria que estamos aqui para louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Ricardo por estar sempre confiando os trabalhos, pregação e tudo mais em minhas mãos. Agradeço ao convite do co-pastor Josafá, que me convidou para trazer a palavra. E aqui estou, irmãos. Não porque sou alguém, não porque eu mereço, mas porque é Jesus quem nos usa, é Jesus que está aqui para transmitir a mensagem. O tema da mensagem de hoje é batalhar pela fé. E ela está dentro de um livro muito conhecido, um grande livro da Bíblia, o livro de Judas. Nós vamos perguntar, mas tem livro de Judas? Tem, irmãos. Está antes de Apocalipse. Vamos abrir então nossas Bíblias na Epístola de Judas. Glória a Deus. Quero deixar claro que este Judas não é aquele Judas Iscariotes que traiu o Senhor, que o vendeu por 30 moedas de prata, porque se a gente fala sobre Judas, acho que a primeira coisa que vem à mente é o Judas traidor, o Judas que vendeu Jesus. E não tem nada a ver, irmãos. Esse Judas que estamos aqui, que vamos ler a sua epístola, a sua carta, esse Judas, ele já começa no primeiro versículo, se identificando como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele sendo irmão de Tiago, ele também é irmão de Jesus, porque Tiago aqui é filho de Maria e José. Então, esse Judas é também irmão de Jesus. Mas é interessante a gente ver que Judas foi humilde ao escrever a sua epístola, porque no primeiro versículo ele colocou assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele não colocou irmão de Jesus. Ele poderia ter se exaltado aqui e colocado irmão de Jesus, daria mais ênfase, daria um glamour para ele, daria mais glória. Mas ele não precisava disso. E ele mostra com essa humildade que nós também não precisamos nos gloriar. Quem tem que aparecer é Jesus, glória a Deus, e não nós. Aleluia. E é interessante que ele continua escrevendo a sua epístola aos chamados. Mas quem são esses chamados? São aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus chamou. Porque nem todos, irmãos, são dignos de salvação. Mas os chamados, sim. A salvação veio para todos, mas nem todos são dignos da salvação, porque menosprezam o Evangelho. Então ele continua aqui: aos chamados, queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Guardem essa palavra, conservados em Jesus Cristo. Mais para frente vocês vão entender o porquê que ele colocou essa palavra no início da sua carta. Judas escreve essa carta, irmãos, com o intuito de dar um alerta à igreja daquela época. Pelos estudos, estima que essa carta de Judas tenha sido escrita ali perto da carta de Pedro. Então foi ali no primeiro século, logo no início da igreja. E aqui no versículo 3, que é onde Deus me deu o tema desta mensagem, nós podemos ler o objetivo de Judas ao escrever essa carta. Então vamos ler aqui Judas, se a Renata puder colocar na tela. Judas, versículo 3. Está escrito assim, irmãos: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É muito interessante a gente ler o livro de Judas. Não é um livro tão comentado, não é um livro que tenha muitas pregações sobre ele,
Mas se os irmãos puderem estudar esse livro, vão ver qual grande, por isso que eu disse, um grande livro. Vão ver qual grande ensinamento Judas deixa para nós. Aqui ele disse que procurou escrever com toda a diligência. Diligência significa com zelo, com cuidado. Então, quando ele sentou, pegou ali um papiro, um papel, alguma coisa para escrever a carta, ele pensou bastante. Ele teve zelo, cuidado em cada palavra que ele colocou nessa carta, porque ele sabia que essa carta seria de grande valor para aqueles que a ouvissem, ou para aqueles que a lessem, né? E ele diz aqui: escrevo-vos com toda a diligência, com todo o cuidado, acerca da comum salvação. A ideia inicial de Judas era escrever sobre a salvação. Ele queria alertar os irmãos sobre a salvação. Mas aí, ele continua aqui dizendo que teve por necessidade escrever-vos a exortar e exortar-vos a batalhar pela fé. Mas por que ele precisou mudar da salvação para batalhar? Batalha, aquele que tem o objetivo de ganhar algo. Um soldado batalha pela sua nação porque ele quer defender a sua pátria. E é isso que Judas quis dizer aqui. Ele quer nos exortar a batalhar. Batalhar pela fé. Mas temos que entender o porquê que ele quis colocar a palavra fé. A fé que ele quer dizer aqui não é a fé individual. Eu tenho fé, os irmãos têm fé. A fé que ele quer dizer aqui é a fé no Evangelho. Ele quer nos exortar a batalhar pelo Evangelho. A igreja em que Judas estava, a igreja que os apóstolos estavam ali logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, começou a sofrer grande perseguição. Começou a ser perseguida. E vários apóstolos começaram a nos ensinar, a nos exortar, a persistir, a não desistir. Vocês serão perseguidos. Eles vão te colocar no cárcere. Eles vão invadir sua casa. Mas vocês devem persistir na fé. Vocês devem continuar seguindo a Jesus. Fácil não vai ser, mas vai ser prazeroso, vai ser glorioso, quando a gente finalmente receber a nossa coroa das mãos do Senhor. Glória a Deus. Então aqui a gente tem que entender o contexto dessa carta de Judas. A igreja na época estava sofrendo perseguição. Cristãos eram presos, cristãos tinham suas casas invadidas, e cristãos até perdiam a vida por causa dessa perseguição. Mas outra coisa estava acontecendo na igreja daquela época, que continuou a acontecer e continua hoje nas nossas igrejas, nas igrejas do Brasil e do mundo, que é o que ele diz no versículo de número 4. Vamos ler juntos? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então Judas mudou a sua carta. A ideia principal era escrever sobre a salvação, e Judas, o Espírito Santo o guiou a exortar a igreja a batalhar pela fé, batalhar pelo Evangelho, porque na igreja da época e atualmente existem muitos que estão se infiltrando para trazer um falso evangelho, um falso ensinamento. E é isso que a carta de Judas e a mensagem de hoje quer nos alertar. Por isso que os irmãos estejam atentos, que o Espírito Santo abra os ouvidos dos irmãos para que possam entender o objetivo desta mensagem. Não é uma mensagem sobre bênção, não é uma mensagem que vai falar sobre cura, mas é uma mensagem que vai direcioná-los a persistir no Evangelho,
Vai ser uma mensagem que vai mostrar-lhes que devem ter ouvidos à palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, naquela época, tinham muitas pessoas que estavam se introduzindo na igreja. E o objetivo deles não era buscar a salvação. O objetivo deles não era servir a Cristo, mas era servir a si próprio. Muitos estavam ali para distorcer a palavra, para usar a palavra em benefício próprio. E nós vemos muito isso. Depois que veio essa pandemia, fechamento de igreja, e começou a surgir as lives, e aumentou o número de canais no YouTube, aumentou o número de igrejas evangélicas nas redes sociais, nós podemos ver que aumentou também o número de ímpios, hereges, de pessoas que estão distorcendo a palavra para o benefício próprio. Estão distorcendo a palavra para fazer as pessoas crerem num falso Deus, levando as pessoas a serem enganadas, achando que elas estão conquistando a salvação, mas elas estão conquistando a perdição, estão seguindo pelo caminho da perdição. Glória a Deus. E Judas quis exortar os irmãos naquela época, escrevendo essa carta para mostrar: irmãos, nem tudo aquilo que dizem é a verdade, mas a verdade é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Quem estuda a palavra de Deus não é enganado, porque ele sabe onde está a verdade. Ele não deixa de ser enganado ouvindo falsos testemunhos, falsas pregações, que é o que mais se tem por aí. Pregação sobre bênção, pregação sobre isso, sobre aquilo. E cadê a pregação sobre salvação? Cadê a pregação sobre o arrependimento? Temos um grande exemplo na Bíblia, João Batista. João Batista não tinha uma pregação mansa. João Batista não passava a mão na cabeça. Ele pregava o arrependimento. Ele chegava e já dava cajadada na cabeça. Raça de víboras, arrependei-vos. E é isso que a gente tem que pregar, irmãos. O arrependimento. A palavra de Deus não é só bênção, só receber. É bom receber, mas a gente também tem que se arrepender, porque dentro de nós está o pecado. E Jesus veio a este mundo, não foi para distribuir bênção, não foi para distribuir carro, não foi para distribuir casa. Jesus veio a este mundo, primeiramente, para nos libertar, porque somos escravos. Se a gente continuar no pecado, a gente é um escravo, a gente é servo do pecado. Mas Jesus veio para nos libertar. E é isso que ele diz na sua mensagem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. É essa verdade que nós temos que conhecer. É essa verdade que nós temos que seguir. E não qualquer um que diz por aí mentiras, distorcem a palavra para poder encher a igreja. O objetivo de Jesus não foi encher a igreja. O objetivo de Jesus foi encher o nosso coração de paz, de alegria, encher o nosso coração com o Espírito Santo. Esse é o objetivo do Evangelho. Glória a Deus. Infelizmente começaram a se introduzir, não só naquela época, mas hoje em dia, pessoas destinadas a distorcer a palavra para dizer que estão recebendo as pessoas. É aquele evangelho do venha como estás e fique como estás. Mas Jesus não veio trazer esse evangelho para nós. O evangelho de Jesus é venha como estás e se transforme, porque a palavra de Deus é transformadora. O evangelho, como diz a pregação de João Batista, é sobre o arrependimento. A gente se arrepender dos nossos pecados. E aí, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, nós vemos o quão miserável nós éramos. Escravos da bebida, escravos das drogas, da prostituição. E quando Jesus veio para nos libertar dessa escravidão, Ele veio para abrir os nossos olhos espirituais,
para que a gente enxergue a verdadeira palavra, a verdadeira bondade e misericórdia que Deus tem para cada um. Glória a Deus. E hoje em dia a gente vê muitas igrejas pregando uma falsa liberdade. Naquela época começou a se introduzir isso, que era uma pregação em cima da libertinagem. A libertinagem é o tudo pode, tudo está liberado. Não é proibido proibir, seria isso. Isso é um perigo, irmãos, porque isso está sendo introduzido na mente dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e de alguns irmãos da igreja. Eu poderia dizer que está sendo introduzida no mundo, mas o perigo maior está sendo dentro da igreja. Alguns estão sendo deixados levar por novas religiões, novas igrejas que abrem por aí, com um nome diferente, com uma cor diferente, com uma pregação diferente. Realmente, chama atenção. O ser humano é voltado para o diferente, para o novo. Mas o Evangelho de Deus, o Evangelho que Jesus deixou, ele se renova a cada dia. E se renova dentro do nosso coração. E é por isso que a gente tem que buscar a cada dia a presença do Senhor, para que esse Evangelho se renove dentro de nós. A gente não precisa correr de igreja em igreja para buscar um renovo. O renovo está aqui. Deus está aqui. E na presença dele a gente encontra renovo. Na sua palavra a gente encontra o renovo. E essa libertinagem, se tudo pode, começou a entrar nessa nova igreja que começou. E Judas quis alertar os irmãos sobre isso. Sobre esse falso testemunho, essa falsa liberdade do posso fazer aquilo, posso beber um pouquinho, posso, sabe? Irmãos, pecado ainda é pecado. Muitas igrejas pregam aí que você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Vou ser meio direto, irmãos. Muitas igrejas pregam a liberdade de bebida. Muitas igrejas não doutrinam os seus jovens em relação ao sexo. Irmãos, sexo fora do casamento é fornicação. Fornicação ainda continua sendo pecado. E temos que ensinar os nossos jovens, os nossos adolescentes sobre isso. É um tema que é difícil de ser abordado, mas precisa ser falado. Glória a Deus. E a palavra de Deus foi nos dada por causa disso. Porque a nossa tendência, a tendência do ser humano é pecar. É fácil pecar, mas é difícil sair do pecado. Por isso que você deve buscar a presença de Deus. Por isso que você tem que buscar estar centrado na palavra de Deus. Porque é ela que nos mostra a direção que devemos seguir. E essa direção é Jesus. Porque Jesus veio ao mundo para nos livrar, nos libertar do pecado. Glória a Deus. E na sua carta, Judas começa a dizer, ele nos lembra aqui no versículo 5, que Deus tirou um povo da terra do Egito, mas instruiu aqueles que não creram. Então aqueles que não creem em Deus, Deus dá a condição, a liberdade deles escolherem seguir o caminho bom ou seguir o caminho da perdição. Aconteceu isso naquela época em que Deus tirou o povo do Egito. Deus quis mostrar: eu vou ser o Deus de vocês, eu vou suprir as suas necessidades, e eu vou lhes dar uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Muitos não creram, muitos se deixaram levar pelos deuses que eram adorados por outros povos. Muitos se entregaram à libertinagem, muitos se entregaram ao paganismo. E Deus precisou agir no meio desse povo, porque Deus não poderia dar a sua terra, a terra abençoada que Ele prometeu a Abraão, a qualquer um. E é isso que Judas nos orienta. Muitos são chamados para a salvação, mas poucos vão ficar e ser salvos de verdade, porque só está na igreja
e não seguir a Cristo de verdade, isso não é salvação, irmãos. Isso é enganação. A pessoa que faz isso está se enganando a si própria. Salvação é quando você permite que Jesus entre no seu coração e te transforme. Mude o seu pensamento, mude o seu ser. Se você fazia algo errado, você não faz mais. Se você pecava, você largou aquele pecado e você segue a Jesus, porque Jesus diz: sede santos como eu sou santo. Só os santos herdarão o reino dos céus. Aleluia. E Judas continua aqui no versículo de número 7, citando um grande exemplo, que foi Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que se corromperam diante do pecado, se entregaram ao pecado, se entregaram à avareza. E o que Deus fez? Como exemplo, Deus foi ali e deu uma pena de fogo sobre eles. Aquilo ali, irmãos, é o que vai acontecer no juízo final. Aquilo ali não foi apenas uma história. Vamos colocar isso na Bíblia para ficar interessante. Não. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra é o que vai acontecer no juízo final. Aqueles que estão pecando, que não aceitam a Jesus, que se entregam ao que o mundo oferece. Tudo pode, tudo é legal, tudo é permitido. Esses vão sofrer no juízo final o castigo do fogo eterno. E nós temos que pregar sobre isso. Jesus veio para salvar, e aquele que não quiser a salvação, infelizmente, vai ser entregue ao fogo eterno. Glória a Deus. E Judas continua escrevendo a sua carta e alertando aqueles. Aqui no versículo 12, ele diz que muitos, estes são manchas em vossas festas de fraternidade. Tem muitos que estão em nosso meio, que estão manchados, estão com suas vestes manchadas. E é por isso que a gente deve buscar cada dia se santificar, lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, para que não entremos no céu com pecado, porque no céu não entra pecado, não entra ninguém com vestes sujas. Então a gente tem que procurar cada dia se santificar, lavar as nossas vestes, porque ele diz aqui: esses são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. Realmente essas pessoas não têm nenhum temor de Deus, porque se elas tivessem, elas teriam vergonha do pecado que cometem e se arrependeriam diante de Jesus. Elas são nuvens sem água, levada pelos ventos de uma parte para a outra. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas. Duas vezes mortas. Temos que ser boas árvores, temos que dar bons frutos, temos que pregar o Evangelho, porque o Evangelho é uma sementinha que a gente planta no coração de cada pessoa, de cada um, seja o nosso vizinho, seja o nosso amigo, nosso familiar. A gente planta uma sementinha, e que essa sementinha floresça e dê bom fruto. Esse fruto são pessoas que são salvas por Jesus Cristo, não para a nossa vanglória. Eu preguei para tal pessoa e ela aceitou Jesus, foi porque eu preguei. Não, irmãos, não foi porque você pregou, foi porque o Espírito Santo, aquela sementinha que foi plantada, o Espírito Santo regou, o Espírito Santo convenceu, e aquela pessoa se arrependeu do seu pecado e aceitou a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E certas pessoas são assim, como árvores mortas. Não mortas uma vez, mas duas vezes mortas, porque elas se enganam a si próprias com o evangelho falso. E ai delas, porque elas enganam outras pessoas. Aleluia. É terrível o que vai acontecer com essas pessoas, irmãos. No livro do Apocalipse, a gente tem uma noção do que vai acontecer com elas. Vamos ler aqui no Apocalipse, o capítulo 20 e o versículo 12. Que aqui fala sobre o juízo final. E o versículo 12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, podem ser ricos,
podem ser pobres, todos esses que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo o que fazemos, irmãos, desde o nosso levantar até o nosso deitar, tudo está sendo registrado por Deus. Nada passa batido diante dos olhos do Senhor. Aqui na igreja podemos ser uma coisa, lá fora ser outra, ter outra vida. Como muitos dizem, podemos viver mascarados. Não é por causa do Covid, mas muitos vivem mascarados porque tem uma segunda vida. Mas Deus está vendo, Deus está registrando tudo o que fazemos, seja na igreja ou seja fora dela, e Ele vai nos cobrar. Glória a Deus. Não é fácil, irmãos, mas foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, foi a mensagem que Deus me deu. Aleluia. E aqui em Romanos, eu gostaria de também ler Romanos capítulo 1. Tem uma mensagem muito interessante que casa com o livro de Judas. Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, Paulo fala sobre a idolatria e a depravação dos gentios. E está escrito assim, irmãos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Deus se manifestou a todos nós desde o início da criação. Em tudo temos a mão de Deus. Muitos dizem que não creem em Deus, não acreditam em Deus, não veem Deus, mas Deus está aqui desde o início, se manifestando a nós. Então Paulo deixa isso bem claro, porque Deus nos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O pecado nos cega, o pecado escurece o coração. E é o que Paulo está dizendo aqui. Eles conheceram a Deus, mas se deixaram levar pelo pecado, e o pecado escureceu, cegou as suas vistas. Então eles andam por caminhos que eles acham certos, mas estão errados. Vamos continuar a leitura. O versículo 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves, e dos quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência, ou aos desejos do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui já começa a pegar mais pesado, porque o ser humano começou a se entregar aos seus próprios desejos. O ser humano começou a entregar os desejos da carne, aos desejos sexuais, irmãos. E é o que muito se tem visto nos dias atuais, seja em novelas, seja em séries, seja em filmes. Mostra que o tudo pode, vamos ficar, vamos curtir. E é o que devemos ensinar aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, que a vida não é o curtir. Não devemos curtir o pecado, devemos curtir a Deus, curtir a Jesus, curtir a sua palavra. Seguir a Deus é bom, irmãos, é isso que temos que mostrar aos jovens. Seguir a Deus é bom. O mundo quer mostrar, fica aqui, você ir para uma baladinha, você beber, você usar droga, você fazer isso, é legal. Não, irmãos, não é legal. Isso está levando os jovens ao pecado, isso está levando os jovens ao fogo eterno. Temos que mostrar a eles a verdade. Temos que alertá-los, irmãos, que Jesus veio para libertá-los também. E aqui continua o versículo 25,
pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram em servir mais a criatura do que o Criador. E é isso que vemos, uma idolatria do ser humano. Estão adorando mais ao homem, estão adorando mais aquele que está ali pregando, estão adorando mais aquele que se diz um pastor, que se diz um apóstolo, que se diz líder da igreja. Irmãos, temos que adorar a Deus, não temos que seguir homem, temos que seguir a Jesus. Infelizmente muitos estão distorcendo a palavra para que a glória seja para Ele, para que Ele se exalte. Na minha igreja tem tantas pessoas, na minha igreja tantos foram curados. A igreja é do Senhor, a igreja não é nossa. Estamos aqui como servos, como Judas se intitulou, servo do Senhor. Estamos aqui para servir, e como servos fazemos a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é simples, irmãos, que a gente obedeça os seus mandamentos, que a gente deixe o pecado de lado para o servir, para o adorar. Glória a Deus. Vamos voltar para o livro de Judas, porque as horas já correram. Eu acabei me empolgando um pouquinho. Continuando aqui, no livro de Judas, a gente vê que desde o início da humanidade se prega sobre o arrependimento, sobre a vinda do Senhor. E o versículo 14 diz bem isso. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios. Então, desde Enoque, desde Adão é pregado: Jesus está vindo, arrependei-vos, o juízo está chegando. Mas o homem não dá valor a isso, não dá valor a essa pregação. E vemos que um grande exemplo foi dado quando Deus mandou Noé construir a arca, porque o mundo estava muito corrompido. Não que hoje não esteja, né? Mas naquela época estava muito corrompido. E também é um grande exemplo para nós de como será a vinda do Senhor. Deus escolheu Enoque, que era um homem que andava diante de Deus, servia ao Senhor, não se contaminou com os ídolos, com o pecado, com o que estava ali ao seu redor. E creio que Noé deve ter pregado muito para aquelas pessoas enquanto ele construía a arca, porque a arca é a salvação. Nós pregamos sobre Jesus. Jesus é a nossa arca, Jesus é a nossa salvação. Glória a Deus. E temos que mostrar ao mundo que o pecado está aí. O mundo está inundado de pecado, inundado com essa imundícia. A cada dia a gente vê mais o mundo, vamos ser sinceros, o mundo está cada vez mais nojento, irmãos. E temos que mostrar ao mundo que há um caminho a seguir, que há uma solução, que a vida não é só aqui. Nosso objetivo é a vida eterna. Glória a Deus. Concluindo aqui, irmãos, do versículo 20 em diante, Judas escreve uma exortação aos irmãos, e ele também faz uma adoração a Deus. Vamos ler do versículo 20 em diante. Diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Realmente tem muitos que ainda estão duvidosos em nosso meio, irmãos. Tem pessoas que não creem completamente em Jesus, e cabe a nós aconselhar, ensinar e exortar, e mostrar o verdadeiro Jesus, que cura, que salva, liberta, e que nos veio dar a salvação. E aqui continua no verso 23: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora,
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e que os irmãos guardem essa mensagem em seu coração. Sei que não foi uma mensagem voltada no tema do culto, não foi uma mensagem voltada para a bênção, mas é uma mensagem que nós precisamos ouvir, irmãos. Nós precisamos estar atentos aos falsos profetas. Nós temos que ter cuidado em ensinar aos nossos adolescentes e jovens a perseverar na fé, a batalhar como bons soldados de Cristo. Porque aquele que não batalha, perece. O soldado que não vai para a batalha, ele é considerado um desertor. E o desertor aqui na palavra, irmãos, é aquele que nega Jesus. Não seja um desertor, seja aquele que propaga o Evangelho. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.